Bom, professor, boa tarde. Então, a gente vai apresentar agora o nosso projeto da Global Solution referente a fontes de energia renovável, né? Então, eu sou um dos integrantes, eu sou o Rodrigo Viana. Boa tarde, professor. Eu sou o integrante, eu sou o João Lucas. Boa tarde, professor. Eu sou o Kaique Chagas e eu vou começar falando sobre o nosso maior problema, que é a emissão de carbono para a geração de energia elétrica. Cerca de 73% da emissão de carbono global, ela é para a produção de energia elétrica. Apesar da gente já estar se direcionando para mudar essa situação, ainda tem uma boa parte das nossas fontes energéticas derivadas de recursos que prejudicam o ambiente. Segundo estudos, no Brasil, cerca de 20% de toda emissão de gases são prejudiciais para a atmosfera. Além disso, cerca de 80% da produção de energia do nosso país é de fontes de energia limpa, o que significa que esses 20% de fonte de energia suja são responsáveis por quase toda nossa emissão de gases poluentes em um ano. Ou seja, estamos melhor que muitos países por a gente já ter a maior porcentagem de fontes de energia limpa, mas essa menor porcentagem representada por recursos poluentes permanece sendo um empecilho e agravante para a situação do nosso planeta. Eu vou passar para o Rodrigo falar a solução. Professor, agora falando um pouco da solução, a nossa ideia é atacar esse problema, né? Esses 20% de energia suja que a gente ainda usa para produzir energia elétrica, a gente quer atacar esse problema e fazer com que as pessoas sejam mais adeptas a tecnologias que usem fontes de energia renováveis, né? Então, por exemplo, a luz solar ou energia eólica. O nosso projeto, mais especificamente, é de energia com luz solar, produção de energia elétrica com luz solar. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é desenvolver uma aplicação, né, que o usuário poderia... Esse é o MVP, é o MVC, né, na realidade. Eu vou falar primeiro o nosso MVC e depois eu vou falar a nossa ideia completa. Mas o nosso MVC vai ser uma aplicação onde o usuário poderia adicionar, editar e excluir as placas solares que ele viria a adquirir com o nosso projeto, no nosso projeto. E aí ele poderia ter um controle de dados. Então ele conseguiria... Ele adiciona a placa que ele tem, aí ele monitora ela, ele pode acessar, ver os dados, como é que está a produção dela e coisas desse tipo. E aí o que a gente fez? A gente fez uma API REST que possibilitaria o usuário ter esse controle, né? Então aí por meio de lá ele conseguiria adicionar ou editar ou deletar e aí fazer também o monitoramento dessas placas. E aí como evolutiva do projeto, a gente pensou também em ter uma aplicação web, que aí também não é diretamente ligado com Java, mas seria uma aplicação web que aí seria para conscientizar as pessoas, né? Então ia ter lá conteúdos para conscientização, falar da emissão dos gases poluentes e para as pessoas serem mais adeptas a essas fontes de energia renováveis, né? Então, tecnologias que usem a emissão da luz solar para a geração de energia elétrica. E aí fazer isso até mesmo dentro das casas, e aí fazer as pessoas consumirem mais energia desse tipo, né? Para evitar o consumo com fontes de energia poluente. E aí seria essa parte de conscientização, aí teria lá uma calculadora que ele faria o cálculo de quanto que ele estaria gerando lá de energia, coisas desse tipo, quanto que ele economizaria de dinheiro também. E é basicamente isso, e essa é a nossa ideia. Aí o João Lucas vai falar também um pouco do que a gente desenvolveu. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Primeiramente, vamos navegar um pouquinho aqui na estrutura de pastas. O nome da nossa solução chama Hagar, então a pasta principal está com esse nome. E todos os pacotes estão devidamente nomeados certinho. Então a estrutura está certa, do MVC também. Então a gente tem o controller, as exceptions, o model e o útil. Vamos dar uma passadinha aqui. No útil, temos a conexão com o banco, que usa do padrão Singleton para gerar uma instância do banco, não ficar criando várias e várias, que acaba sendo uma boa prática no geral. Aqui as propriedades, que é, no caso, os meus atributos para acessar o meu banco. Partindo agora para o model, é o modelo do nosso painel. Então, aqui focando também, como solicitado no nome do RM. Então, nós temos os atributos, os dois construtores, tem um construtor vazio e o outro já sobrecarregado. Os getters e insetters padrão.
Indo aqui para o painel DAO, temos é uma interface, então ela vai ser implementada pela implementação do DAO, e aí esse DAO implementação vai usar esses métodos, que aqui realmente são os métodos de insert, de delete, update, get, que a gente está trabalhando. Então, ele começa pegando a instância do banco, criando, e aqui, por exemplo, nesse caso, a gente está incluindo um painel. Passamos um parâmetro de painel, obviamente, ele faz uma pré-validação, pega a string, usa o prepare statement, e aí retorna, se caso deu, retorna se deu algum erro ou não. Mesma coisa para os outros, apagar, atualizar, consultar por ID por lista, acho que é bem importante esses dois para nossas futuras ideias. Partindo aqui um pouco para exceptions, importante. As exceptions são os tratamentos de erro mais específicos, então temos aqui caso o painel não foi encontrado, alguma validação deu errado, enfim, erro no banco de dados. E agora indo para o controller, que é realmente aqui onde o JAX-RS é implementado. Então, primeiramente, nós instanciamos a classe painel da implementation, onde a gente consome os métodos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é uma rota post, ela vai criar uma instância no banco, vai criar um painel no banco, retornando criado se deu certo, pede request caso ocorra algum erro, e 500 se um erro interno no fim do servidor, geralmente. Mesma coisa para o get, aqui a gente lista todos os painéis. Para o get, listando com ID, então a gente passa o ID na URL, lá no Postman ele vai retornar para a gente. Com put também passando o ID. E o delete. Agora eu vou mostrar isso em prática. Estamos com o Postman aqui aberto. Essa aqui é a nossa rota post. Então, por exemplo, vamos passar modelo, painel solar, vamos adaptar para 3. Capacidade, vou deixar 1000. E eficiência, vou deixar 98. E a gente dá o send, ele vai retornar 201 criado e me retornou um JSON. Agora vamos conferir no banco se isso aqui foi armazenado corretamente. Aqui, ó. Tá no ID 22, porque a gente já fez vários testes. Mas painel solar 3, capacidade 1000, eficiência 98. Então, vamos listar todos. Ele apareceu aqui. Painel solar com ID 22. Pegar por ID, então a gente passa na URL o 22 aqui e também dá o send. Ele vai resgatar para a gente as informações do painel 3. Sei lá, e se eu quiser atualizar, por exemplo, a gente passa aqui o 22 e vamos, sei lá, painel solar 3 atualizado, né? Painel solar 3 atualizado. Atualizamos alguma coisa, damos send. Ele vai retornar 200 ok, que deu tudo certo na operação. E se a gente puxar de novo, painel solar 3 atualizado. Só para mostrar no TB como é que tá. Ele atualiza aqui também. E para o delete é o mesmo esquema. A gente passa o ID na URL, manda o send, ele vai retornar 200 ok, painel apagado. Agora, vamos dar uma olhada no banco, apagou. Então, se eu vim aqui e dar um send de novo, ele vai falar que o painel com ID 22 não foi encontrado. Então, esse é o nosso projeto no geral, professor. Temos ainda coisas para melhorar para as próximas entregas, mas o MVP que nós pensamos é esse. Muito obrigado aí pela... Obrigado, professor.